Salve, salve, amigos do canal, boa noite. Então, olha, vamos dando continuidade aqui à nossa unidade de funções, beleza, galera? Vamos hoje ver como é que ficaria o formato do gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, tá? Então, eu vou fazer aqui, olha, parecido como nós fizemos no vídeo de gráfico da função do primeiro grau. Inclusive, se você ainda não viu, olha, eu vou deixar o card salvo aqui em algum lugar, e a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou lá, olha. Fiz aqui uma tabelinha para a gente ir jogando valores para x e achando os correspondentes valores de y e ir pontuando no gráfico e para a gente aos poucos ir achando o formato do gráfico da função quadrática, da função do segundo grau, beleza? Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos ver como é que ficaria o gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 1. Vamos ver quanto é que seria y para quando x é menos 2, olha. Então vamos pegar aqui menos 2 elevar ao quadrado e subtrair de 1, ó. Menos 2 ao quadrado, isso vai dar 4 positivo, né? Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Então, 4 menos 1, eu vou ter aqui para y, quando x é menos 2, o valor. Vamos ver quanto é que seria y para quando x for menos 1, olha. Então, eu vou pegar menos 1 ao quadrado, menos 1, ó. Isso vai dar 0, né? Então, tá aqui, olha. Vamos ver então quanto é que seria y para quando x é 0 agora. Ó. Ia ficar 0 ao quadrado menos 1. 0 ao quadrado, 0. Menos 1, menos 1. E para quando x é 1, olha, de novo, 1 ao quadrado menos 1. 0. 2 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 3. Agora vamos pontuar isso no gráfico para a gente traçar o gráfico e ver como é que ficaria o gráfico de uma função do segundo grau. Ó. Então, quando o x é menos 2, olha, o y é 3. Eu vou marcar esse ponto aqui no gráfico. Vou marcar o primeiro ponto. Ó. Vamos marcar o segundo agora. Olha. Quando o x é menos 1, olha, o y é 0. Então, quando o x é menos 1, olha, bem aqui, o y é 0, em cima do eixo das abscissas. Daqui a pouco você vai ver que esse ponto tem um nome especial, mas por enquanto vamos marcando todos aqui. Olha. Quando o x é 0, o y é menos 1, olha. Então, quando o x é 0, olha, o y é menos 1. Então, agora, olha, o ponto está em cima do eixo y aqui, ó. Então, quando o x é 1, olha, o y é 0 de novo, olha. Ponto em cima do eixo x. E por último, quando o x deu 2, o y deu 3, olha. Eu achei o último ponto que a gente vai matar o nosso gráfico, olha. Então, olha como é que ficou o nosso gráfico, gente, ó. Agora ele não é uma reta, né? Como na função do primeiro grau, olha. Ele desce e depois sobe, olha lá. Então, agora o nosso gráfico vai ser uma curva, olha, mais ou menos assim, ó. Agora o nosso gráfico é uma curva, olha, chamada de parábola. O que a gente percebe aqui? Olha, que os valores da função descem, mas depois sobem. Diferente da reta, que só crescia ou só caía, né? Então, agora, na função do segundo grau, você vai perceber isso daqui, olha. Como o gráfico agora é uma parábola, olha, a função desce, atinge um ponto mínimo e depois sobe. Essa parte interna da parábola é o que a gente chama de concavidade da parábola. Percebe que aqui ela ficou para cima, né? Por quê, olha? Porque o nosso A aqui foi positivo. Quem seria o nosso A aqui na função, olha? Como não está aparecendo ninguém aqui, era porque o 1 que estava escondido, né? Então, aqui nessa nossa função, olha, o A era 1. Quem era o B? Não tinha nenhum termo multiplicando x sem estar ao quadrado, né? Então, o nosso B era 0. E quem era o C, olha, o nosso C era menos 1. Então, olha lá. Como o nosso A era 1 positivo, a parábola teve concavidade voltada para cima. E olha que interessante, olha. A parábola cortou o eixo y exatamente no ponto igual ao C, olha, menos 1. E isso vai acontecer sempre, tá? Sempre que o A for positivo, a parte interna chamada de concavidade da parábola vai estar voltada para cima.
e a parábola sempre vai cortar o eixo y no ponto que é igual ao c da lei de definição da função. Beleza? Vai fazer mais um teste aqui, olha. Vamos mudar os valores agora. Em vez de usar x² menos 1, vamos usar menos x² mais 1 agora. Vamos trocar o sinal do ar para ver se vai acontecer realmente isso. Vai ficar. Só um momento. Aqui o sinal, tá? Então agora a gente vai fazer o gráfico da função menos x² mais 1. Então vamos lá, vai. Então, menos x² mais 1. Cuidado aqui, tá? Que é menos da função e menos do 2 do valor que eu estou jogando, tá legal? Mais 1 que é da função, olha. Então, menos 2 ao quadrado fica 4 positivo. Com menos de fora do parêntese, olha, 4 negativo. Menos 4 mais 1, isso vai dar menos 3. Vamos lá, vai. Então, é menos da função e menos do 1 que eu estou substituindo no x. Mais 1. Isso aqui vai dar 0. Menos 0 ao quadrado, mais 1. Isso dá 1. Menos 1 ao quadrado agora, mais 1, ó. Aqui vai dar 0. E por último, quanto seria o valor de y para quando o x é 2? Olha, então, menos da função 2 ao quadrado mais 1. Isso vai dar menos 3. Pronto, achei os valores aqui, tá? Vamos agora substituir eles no gráfico agora, olha. Então, quando o x era menos 2, olha, o y foi menos 3, ó. Achei o primeiro ponto. Quando o x é menos 1, olha, o y é 0. Então, quando o x é menos 1, o y é 0. Quando o x é 0, olha, o y deu 1. Quando o x é 1, y 0 de novo. Então, e por último, quando o x foi 2, olha, o y foi menos 3. Achei o meu outro ponto. Aí olha como é que ficou o nosso gráfico agora, galera. Ó. Beleza, meus amigos? Então tá aí, olha. Exatamente o que a gente estava esperando, né? Agora, como o nosso A era negativo, a nossa parábola veio com a concavidade voltada para baixo. Tá legal? E de novo, olha. O ponto que a parábola cortou o eixo Y, o eixo das ordenadas, olha, foi exatamente igual ao termo C da nossa lei de definição, olha, o termo independente, o número sozinho. Então essas são as dicas mais importantes desse vídeo, galera. Toda vez que você tiver uma função do segundo grau, o gráfico vai ser uma parábola. Essa parábola ela pode ter concavidade voltada para cima, quando o A é positivo, ou concavidade virada para baixo, quando o A for negativo. E sempre, olha, sempre o ponto que a parábola corta o eixo Y vai ser sempre igual ao termo C, o número independente da nossa lei de definição. Aí lembra que eu falei que esses pontos aqui teriam nomes especiais, olha? Então, galera, esses pontos que a parábola corta o eixo X, olha, nós chamamos de zeros da função, ó. São os valores que a função atinge, olha, quando você pega a lei de definição dela e iguala a 0. Então, se eu pegar essa lei de definição aqui, olha, e igualar a 0, e resolver essa equação do segundo grau que pintou aqui, lembra que toda equação do segundo grau tem dois resultados, dois valores, né? Então, os resultados, as raízes dessa equação são exatamente os pontos que a parábola corta o eixo X, que nós chamamos de zero da função. E é exatamente isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Como calcular os zeros da função, as raízes dessa equação, para a gente achar os pontos que a parábola corta o eixo X. Beleza? Mas fica para um próximo vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Falou!